Olá! Hoje eu vou conversar com a Sandra Schor. Ela é bióloga, ex-comissária e atualmente ela trabalha com hospedagem de pet. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Denise, como é que você está? Tudo bem? Estou bem, estou bem. Então, Sandra, você mora onde? Eu estou morando agora em Cascais, Portugal. Fica a 22 quilômetros de Lisboa, mas com o trânsito bom daqui, a gente gasta menos tempo indo a Lisboa do que da Barra da Tijuca para São Conrado. Você Que morava era na onde eu Barra. morava no Rio. Morava na Barra, no Rio de Janeiro. Há quanto tempo que você está morando em Portugal? Eu estou morando há 1 ano e 10 meses. Vim para cá em fevereiro de 2019. E Sandra, vamos começar. Por que você mudou para Portugal? Sim, em 2017 eu me aposentei da minha profissão, era comissária de bordo da British Airways, já há 28 anos, e fazia 3 voos por mês para Londres. Então, a minha vida durante 22 anos foi entre o Rio de Janeiro e Londres. E quando eu parei, eu senti muito, né, o estar direto no Rio de Janeiro, principalmente com relação à violência, determinadas coisas que funcionavam melhor na Inglaterra, que no Brasil não funcionam, questão também de despesas médicas dos meus pais, que têm bastante idade. E aí eu comecei a fazer esse movimento, né, amadurecer a ideia com os meus pais, porque eu moro com meus pais de idade, e achamos que seria uma experiência válida a gente vir para um local, para um país mais seguro, que falasse o idioma português, por causa dos meus pais de idade. E aí tomamos essa decisão. Bom, eu ia te perguntar por que Portugal, então você já me respondeu, por causa do idioma. Porque meus pais não falam inglês, não falam outro idioma, então realmente isso foi um fator determinante para vir para um país de língua portuguesa, para que eles não se sentissem tão isolados, né, do restante da população. Né, pudessem se comunicar. Quantos anos têm seus pais? Meu pai tem 94 anos, fez agora em outubro, e minha mãe 84. É uma senhora responsabilidade essa sua, hein? Foi muito corajoso, né? Muito corajoso. Bom, aí quando você chegou quando você se aposentou, aí você começou a pensar nessa possibilidade. E aí você, dentro das suas metas, o que seria importante, né, você encontrar em Portugal que atendesse às suas necessidades? Justamente isso. Basicamente, a segurança, que é uma coisa que aqui é fantástica. Você ter esse approach com o povo português, né, que, a princípio, eu não tenho nada a reclamar da acolhida que nós tivemos, o fato de meus pais poderem se comunicar com as pessoas na rua, porque justamente a gente estava buscando segurança, né? Voltar a poder sair na rua, caminhar com tranquilidade, conversar com as pessoas, coisas que, infelizmente, hoje em dia no Rio de Janeiro, cada dia está mais difícil, né? Então, é um país, né, com idioma que facilitasse a convivência deles aqui, um serviço médico, né, um serviço público também bom. O sistema de saúde aí o sistema de saúde. Apesar de que eu optei até por nós termos já essa característica, né, como brasileiros, de termos um seguro, um plano de saúde particular, mas aqui até o plano de saúde particular é bastante viável, 1000 vezes mais viável do que
o que eu pagava no Brasil. Certo. Então, esses foram fatores decisivos para a nossa vinda. E também coincidiu que a família do meu irmão também veio para cá. Isso era uma coisa importante, principalmente para os meus pais, né? Que não queriam ficar afastados do meu irmão nem dos netos. Então, acabou que tudo... confabulou a favor. Isso, exatamente. Como é que é o seu dia a dia aí? Eu sei que você tem uma outra atividade, que é essa hospedagem. Bom, uma das coisas aqui que é um pouco diferente, né, a questão que aqui a gente não pode ter uma funcionária que nos ajude em casa como a gente tem no Brasil, né? Não pode por conta das condições. A questão financeira. Então, lógico que hoje em dia eu tenho que me dividir também entre os serviços domésticos. Uma coisa que eu não sabia fazer era cozinhar, aprendi a cozinhar. Ou passávamos fome, ou eu aprendia. E, ao mesmo tempo, eu sempre fui, desde a época da biologia, muito ligada com a parte de comportamento animal. Inclusive, no Brasil, fui criadora de uma raça de gatos chamada Ragdoll por 12 anos. Então, eu queria ter uma atividade aqui que eu pudesse conciliar a casa, os cuidados com os meus pais e aquilo que eu amo fazer, que é conviver com os bichos. E aí surgiu também essa oportunidade, então eu faço hospedagem de cães e gatos, faço aconselhamento comportamental, passeios. Você faz hospedagem na sua casa? Na minha casa, A casa é grande? Como eu moro em apartamento, eu hospedo 1, 2 animais de cada vez, tá? E as pessoas ficam bastante satisfeitas com isso, porque querem uma hospedagem diferente daquela coisa de hotelzinho, onde tem muitos cães. Há pouco tempo mesmo eu hospedei por quase 25 dias um cãozinho bastante idoso que tinha um problema cardíaco muito sério. Então, eu procuro abordar mais esse diferencial de uma coisa realmente bastante individual para que atenda às necessidades dos animais, né? E você sai também para passear com eles e tudo? Saio, vou. Como aqui a gente se sente muito seguro, né? Então, eu faço passeios na orla, tem um parque aqui próximo de casa chamado Parque Carmona, que é um parque lindíssimo, com animais soltos e muito limpo, muito seguro. Então, é um lugar super gostoso, onde as pessoas levam seus pets. Então, isso também se torna muito agradável e acaba que é uma coisa agradável para mim também, né? Que é quando eu faço a minha caminhada. Como é que você foi? Também é bastante. Como é que você foi se enturmando? Você chegou? Como é que as pessoas descobriram que você fazia esse tipo de trabalho? Como é que? Eu comecei entrando em 3 grupos de WhatsApp de brasileiras, né? Principalmente na área ia da área de Cascais até Lisboa. E aí eu comecei a divulgar o meu trabalho. Eu já tinha começado a fazer isso 1 ano antes de vir para cá, aí no Rio de Janeiro. E eu morava no Península e simplesmente o Península inteiro, todo mundo queria deixar os cachorros comigo. E aí eu já tinha até feito uma artezinha, um flyer, e aí comecei essa divulgação. A clínica veterinária também, que eu levo meus pets, também achou bastante interessante divulgar o meu trabalho, a forma como eu faço, com responsabilidade, um trabalho realmente individual, né? E aí, realmente, assim, foi aquela coisa de boca a boca, e hoje em dia... Esse tipo de trabalho aí é comum ou não? Não é. O português não está muito habituado a isso, tá? E antes de eu vir para cá, eu tinha uma amiga minha brasileira que reclamava muito que aqui os hotelzinhos, as creches para pets não eram de boa qualidade, tá? Então, eu justamente achei que seria uma entrada boa de começar a trazer um trabalho desse tipo, né? Uma coisa em que eu posso mostrar
que os cuidados que eu tenho, a atenção que o animal vai ter, assistem televisão com a gente no sofá, e as pessoas gostam disso, né? Então, eu mando vídeos, eu mando fotos, todo dia eu dou notícias. Então, essa maneira carinhosa de tratar os pets tem tido uma boa aceitação aqui. Não só de brasileiros, no início eu comecei mais com brasileiros, mas agora eu também tenho bastante clientes portugueses e de outros países da Europa que moram aqui em Cascais. No caso, nessa época, nesse ano de pandemia, né, que as pessoas não Sim, estão sim. saindo tanto, e como é que... Sim, sim. Não, houve uma queda bastante grande, né, no número de hospedagens, porque principalmente nos primeiros meses, até julho, agosto, que as pessoas realmente não estavam viajando para lugar nenhum, né, a não ser quando acontecia um caso, às vezes um brasileiro ter que ir ao Brasil, até por um problema de saúde com algum parente. Então, realmente teve uma queda muito grande no número de hospedagens. Aí, o período de agosto, que Portugal começou a abrir até início de outubro, deu uma boa melhorada. E agora, no final do ano, é que está tendo uma procura grande, eu estou já com bastante reservas, que é essa época de Natal, Ano Novo, né? Mesmo que as pessoas não façam viagens assim tão longas, né? Mas gostam, às vezes, de um fim de semana, para alguma cidade próxima, e aí realmente deixam seus pets. Seu dia a dia, como é que é aí em Portugal? O que difere, além da qualidade de vida, da segurança? Teve algum problema de adaptação? Você ou foi direto, seus pais também? O que mudou na vida de vocês? Na realidade, assim, para mim foi direto. Primeiro porque eu já conhecia Cascais, né? E o fato da minha profissão também, eu sempre tive essa facilidade muito grande em adaptação. E para os meus pais também, por incrível que pareça, foi muito bom, porque meu pai gosta muito de caminhar na orla, de fazer exercício com 94 anos. E aqui perto de casa, inclusive, tem um espaço aberto público com aparelhos de musculação, de ginástica. E então a gente aproveitou bastante, mesmo nesse período da pandemia, no período de verão, né, que anoitecia bem tarde, que é muito gostoso, né? Então a gente continuou fazendo isso, né? Então, assim, para eles, lógico, sentem um pouco falta. No caso do meu pai, ele ainda tem alguns irmãos no Rio de Janeiro, mas nós estivemos lá em janeiro desse ano, matamos as saudades, né? E através do Zoom, WhatsApp, a gente também sempre procura se falar, mas não tivemos grandes problemas de adaptação. Alimentação, você encontra todos os produtos do Brasil aqui, tem lojinhas que vendem, quando mata a saudade aí de um queijo Minas, um doce de leite, e tranquilo. Tranquilo, né? Você tem o sobrinho, né? Sobrinhos? Sim, sobrinhos. Eu tenho uma sobrinha minha que está cursando a universidade aqui e o meu sobrinho que está na escola de hotelaria do Estoril. Em relação à comunidade judaica, você tem algum contato, conhece? Pois eu ia até comentar isso, né? Por uma coincidência, quando a gente chegou aqui, tinha acabado de chegar em Cascais um rabino, né? Um casal com filhos, eles são dos Estados Unidos, e ele começou assim a revolucionar aqui a comunidade israelita, que a princípio o centro era em Lisboa, quer dizer, continua sendo em Lisboa. Mas, quando ele chegou aqui, ele começou a fazer as reuniões do Shabat aqui num salão de um hotel aqui próximo. Então, era onde nós nos reuníamos, tanto para o Shabat quanto para as festas israelitas. E, nessa mesma época, conseguiram aprovar a construção de uma sinagoga aqui em Cascais. E a inauguração oficial seria no dia 31 de março, mas, infelizmente, com a pandemia, não houve essa inauguração. Mas no Yom Kippur tem um espaço aberto ali, nós nos reunimos, tá? E estamos ansiosos, né, para que essa pandemia
Acabe, porque é um centro israelita muito interessante. Tem a sinagoga, vai ter a biblioteca, salão de festa, atividades ao ar livre, e é um espaço muito bonito. E é 5 minutos da minha casa, a Beleza. pé. Tem muitos judeus aí em Cascais? Aumentou bastante o número de judeus, e assim, Você tem judeus ideia de de quantos? várias. Hã? Você tem ideia mais ou menos de quantos? Ai, não. Não, nós temos até um grupo também no WhatsApp, Uhum. e são judeus de várias partes da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, e é muito boa essa convivência, sabe? A gente conhece muita gente nova E e seus pais troca falam com bastante eles em ideias. Yiddish? E Ides os que falam português também, Claro, né? claro. E eu tenho alguns que eu falo francês com eles, espanhol, tem alguns que eu falo inglês também. Beleza. E bastante interessante. Quer dizer, então tá tudo ótimo, né, Sandra? Você tá realmente fez A a gente está escolha conseguindo, certa, né? porque isso era uma coisa importante para o meu pai, né? Porque meu pai frequentava a sinagoga de Copacabana, e depois de um período que ele morou comigo na Barra, ele também participava ali do Beit Lubavitch, né, da Barra, e eu tinha um pouco de preocupação com relação a isso. Poxa, será que toda semana eu tenho que ir a Lisboa para o meu pai poder frequentar, né? E aí, quando surgiu esses encontros aqui em Cascais, eu achei fantástico, É né? lógico. Bem mais prático, né? Em relação ao antissemitismo, você viu alguma coisa que te chamasse a atenção? Denise, não, por incrível que pareça, não percebi nada, não vi nada e, graças a Deus, até agora não senti nada. Não lê nada a respeito, né? Não, não. Olha que a gente sempre está comprando jornal local daqui e nunca vi nada, Bom, não. que Ao bom. contrário, até teve uma... Quando é que foi uma festa que teve aqui? Agora não estou me recordando qual das nossas festas foi, que até o prefeito aqui de Cascais foi, secretário de segurança, e tudo bem, é um procedimento normal de ter toda aquela infraestrutura a nível de segurança, né? Mas, assim, o prefeito falando com muita alegria da comunidade judaica, já estava anunciando a inauguração da sinagoga, né, que, infelizmente, por causa do Covid, foi cancelado, mas, assim, com bastante alegria, sabe? Bacana, que bacana. E, assim, para você fazer essa mudança, você chegou em Portugal, já tem cidadania portuguesa, como é que é? Nós, na realidade, eu e minha mãe temos a cidadania polonesa, né? E meu pai, ele entrou aqui, quer dizer, a gente oficializou a residência dele aqui, que a gente chama de agregado familiar de membros da comunidade europeia, né? Então, ele agora tem o certificado de residente permanente, e o mesmo aconteceu com a família do meu irmão, né? Meu irmão tinha, e aí os dependentes dele também têm o direito, né? Quer dizer, então não teve nenhum problema de Então, burocracia, vocês são considerados, está tudo certinho. Aí, com esse certificado, a gente também deu entrada no serviço de saúde pública, nos outros setores, né? Bem tranquilo. Então, assim, o que você está falando, para mim, é até muito bom de ouvir, porque a gente aqui ouve muita coisa, porque teve muitos brasileiros que foram para Portugal, né? Muitos foram para outros países, mas uma grande parte foi para Portugal, até mesmo pelos motivos que você também foi. E disseram que estava havendo um preconceito dos portugueses com os brasileiros, porque depois que os brasileiros começaram a ir para Portugal, o custo de vida aumentou, e isso não estava agradando muito aos portugueses. Mas pelo que você está eu acho assim, sempre vai existir o preconceito com o estrangeiro, né? Mas eu acho que nesse momento tem vindo também povos de outros países, tem muito francês, muito inglês, muito holandês, que também estão inflacionando o mercado em Portugal, tá?
Uhum. Tanto que eles agora fizeram umas restrições ao visto Gold, que você não vai mais poder tirar o visto Gold em Lisboa. Eles estão querendo que justamente os turistas partam para outras cidades menos populosas, né? Justamente para frear um pouco isso. Certo. Mas, assim, eu não vejo como uma coisa assim que chegue a te afrontar, tá? Eu acho assim que nós temos que saber nos impor com educação e respeito, Claro. né? Então, também a partir do momento que eu me sinto, digamos assim, eu percebo uma crítica, né, nesse sentido de preconceito por eu ser brasileira, eu procuro me impor e mostrar que também os portugueses já invadiram o nosso país, né, há anos atrás. É Né? verdade. Temos uma comunidade enorme portuguesa no Brasil. Eu acho que, assim, hoje em dia, o nível de brasileiros que tem vindo para cá é um nível bom, é um nível melhor. E isso o português está gostando. Tá? Porque teve anos atrás, né, que o nível econômico dos brasileiros que estavam vindo para cá era muito baixo. E, na realidade, isso causava uma má impressão para o português, que, tipo assim, além deles estarem vindo para cá, a gente está perdendo a nossa mão de obra, a gente ainda tem que sustentar, né? Então, eu acho que hoje em dia está vindo muita tecnologia para cá, através de brasileiros, aporte de capital, investimentos, e isso eu acho que está sendo mais bem visto pelos portugueses. E para fechar, só para concluir isso que você está falando, o custo de vida aí, como é que é? Não, isso foi uma coisa que realmente saiu um pouco do nosso planejamento. Quando eu vim para cá, eu vim com o planejamento todo certinho, em função do câmbio. Com a pandemia, realmente, o câmbio subiu bastante, né? Isso é uma coisa que influenciou, eu acho que todos os brasileiros que estão morando aqui, tiveram muitas famílias que retornaram e que estão ainda retornando, tá? E aí é aquela coisa, né? Um jogo de cintura que a gente começa, de repente, a cortar algumas coisas, procura se moldar. Aqui existe muito essa coisa do diálogo em cima, por exemplo, valor do aluguel do meu apartamento, né? Eu consegui uma negociação com a senhoria, até por causa do período, por tudo que a gente está passando com a pandemia. Então, a gente foi se ajustando, se moldando e estamos conseguindo sobreviver. Já bem, né? E é o que eu digo, aqui, Denise. né? Essas 2 semanas agora até deu um pouquinho uma baixada. Quer dizer, Né? na E a verdade... gente, às vezes, troca certos, digamos assim, luxos, né? Justamente por essa questão da segurança, de se sentir bem aqui, de se sentir acolhido, as oportunidades de estudo que meus sobrinhos estão tendo. Verdade. Mas, assim, uma coisa compensa. Teu trabalho também, aí você já cobra de acordo com o custo de vida daí também, né? Sim. Ajuda bastante, né? E você já não tem aquela despesa do custo do plano de saúde que teus pais aqui teriam. Estava assim. Seria uma era coisa. Um absurdo. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Que bom, Sandra. Bom ter boas notícias, né? Só para as pessoas que estão nos assistindo saberem que nós somos amigas de infância. Sim, desde o jardim de infância. Eu já entrevistei a nossa amiga Eliane Kotler lá na Dinamarca, estou entrevistando você em Portugal, e vamos ver, né? Tem outros amigos que também moram fora, e vamos abrir esse espaço para os brasileiros que moram fora do Brasil para a gente trocar. Acho legal a gente. Muito bom, são visões que eu acho que são válidas, né? Para as pessoas terem uma noção do que acontece por aqui. Fora do Brasil, os prós e os contras, e cada um tirar a sua própria conclusão, né? Verdade. Querida, muito obrigada.
De nada, foi um prazer, Denise. Igualmente. Quando essa pandemia acabar, apareça, vai ser um prazer te receber. Vou sim, vou sim. E você também venha ao Brasil quando puder, né? Isso Acredito aí. que não vai deixar de vir ao Brasil, né? Não, não. Beijo, Um beijo, Sandra. então, Obrigada. Denise. Tá, tudo de bom. Até logo.